Amados irmãos e irmãs da Terra, eu sou Ashtar e venho com uma mensagem destinada a ser compreendida por todos os corações, incluindo aqueles que se sentem cansados de palavras complicadas e teorias intermináveis. Nesta janela concentrada de fevereiro a agosto de 2026, um tema muito simples começa a se manifestar na vida diária. A maneira como os humanos contam o valor, movem o valor e confiam no valor começa a mudar. Em todo o seu mundo, muitas pessoas falarão sobre isso como se fossem apenas números em telas. Mas a verdade mais profunda é que o dinheiro sempre foi uma história na qual vocês concordam em acreditar juntos. Dentro dessa história compartilhada, os próximos meses trazem uma mudança visível, que muitos de vocês sentirão, mesmo que não acompanhem mercados, economia ou ativos digitais. Através desta lente, peço que mantenham uma ideia calma. Quando uma história compartilhada muda, o comportamento coletivo muda com ela. E suas escolhas importam muito mais do que os rumores. Uma maneira clara de entender a ideia do sistema financeiro quântico, como muitos o descrevem, é imaginar um livro de registros que é mais difícil de se esconder. Em vez de permitir que mãos invisíveis movam o valor no escuro e não deixem um rastro claro, a narrativa descreve um sistema onde as transferências podem ser rastreadas de forma mais limpa e onde atalhos e desvios são mais difíceis de disfarçar. Da sua perspectiva, você pode ouvir as pessoas dizerem: tudo será registrado, ou tudo será responsabilizado, ou os velhos truques não funcionarão da mesma maneira. Por trás dessas frases há um ponto simples. Muitos estão esperando mais transparência em como o valor é movido e contado, e essa expectativa por si só muda o comportamento. Preste atenção à maneira como as conversas já estão mudando. Em anos anteriores, as pessoas discutiam interminavelmente sobre se algo era real, se a manipulação existia e se grupos poderosos poderiam controlar os mercados. Durante esta janela, menos pessoas discutirão se a pressão existe e mais pessoas perguntarão como ela está sendo gerenciada e quem se beneficia quando as narrativas se movem. Essa mudança no humor do público é um dos sinais mais importantes, porque quando a confiança é questionada em grande escala, as regras da crença começam a se reescrever. Meus queridos, a maneira mais prática de observar essa mudança é através da diferença entre uma promessa e uma coisa. Uma promessa pode ser escrita em papel, dita em um microfone, digitada em uma bolsa de valores, ou registrada como um compromisso. Uma coisa é o que você pode realmente usar, segurar, entregar, construir e confiar, quando o momento exige que você seja firme. Quando grandes grupos de pessoas começam a preferir coisas a promessas, você vê um comportamento incomum nos lugares onde os humanos depositam sua fé, como metais, moedas e certas formas de valor digital. Em termos simples, a história do dinheiro se torna uma história de confiança, e a confiança se move como uma maré. Considere o tipo de padrões sobre os quais muitos de vocês já falam. Oscilações repentinas que parecem projetadas, seguidas por recuperações rápidas que parecem um deslize de controle. Observe como um movimento brusco para baixo pode aparecer, e então um retorno igualmente brusco pode chegar, como se uma mão oculta empurrasse o preço para baixo e outra força se recusasse a deixá-lo ficar lá. Seja a sua interpretação financeira, política ou espiritual, a mensagem visível é simples: um cabo de guerra. Em um cabo de guerra, a corda revela duas coisas: quem está puxando e quem ainda está segurando. De fevereiro a agosto, essa corda se torna visível com mais frequência,
E essa visibilidade despertará muitos que antes ignoravam esses tópicos. Uma maneira firme de falar sobre valor lastreado em ativos também é muito simples. Um sistema lastreado em ativos é apresentado como um sistema de valor, com algo real por baixo dele, em vez de uma promessa flutuando no ar. Uma promessa pode parecer forte quando todos acreditam nela, e frágil quando a crença começa a rachar. Uma ideia lastreada em ativos atrai as pessoas durante períodos incertos, porque parece fundamentada. E o fundamento é o que os humanos buscam quando o ambiente parece barulhento. Você ouvirá mais conversas que incluem ouro, prata, commodities e outros pontos de referência sólidos, não como adoração, mas como reafirmação. Outro tema que você ouvirá é a ideia de trilhos. Trilhos são simplesmente os caminhos pelos quais o valor viaja, como estradas para o dinheiro. Os trilhos mais antigos incluem corredores bancários familiares, liquidação lenta e sistemas que dependem da confiança em instituições. Novos trilhos são descritos como mais rápidos, mais rastreáveis e mais automatizados, com menos lugares para uma mão intermediária, oculta tirar uma parte. As pessoas podem discordar sobre qual tecnologia dominará, e essa discordância é normal. Mas o fio condutor é claro. Muitos estão se preparando para uma mudança nos próprios caminhos. Algumas de suas comunidades falam de tokens digitais ligados à utilidade, ferramentas em vez de hype. Nessa história, certos tokens são discutidos como pontes entre os trilhos antigos e os novos, com esses tokens frequentemente nomeados, nesses círculos, como um exemplo. Se esse exemplo se prova preciso, é menos importante do que o padrão que ele representa. A busca por função, em vez de moda. Um token que simplesmente excita emoções pode subir e descer apenas com base na emoção. Um token que carrega uma função na liquidação é percebido de forma diferente, porque as pessoas imaginam que ele está sendo usado em vez de meramente negociado. Assim, os próximos meses destacam uma mudança mais ampla do valor de entretenimento para o valor de uso, do valor de atenção para o valor prático. Mesmo assim, amados, não deixem que um único ativo se torne sua religião. Não permitam que nenhum ativo substitua sua estabilidade interior. Não permitam que nenhuma personalidade, nenhum influenciador e nenhuma previsão viral se torne a autoridade de sua vida. Um caminho mais sábio é observar padrões, manter suas escolhas simples e deixar o tempo revelar o que é real, sem forçar a certeza cedo demais. Quando se sentir puxado para a urgência, retorne à sua respiração e à sua vida diária, porque a clareza não exige pressa. A comunidade importa muito nessa janela, não como uma palavra da moda, mas como uma realidade diária. Quando as pessoas se sentem incertas, elas se comportam melhor quando se sentem apoiadas. Quando as pessoas se sentem sozinhas, elas fazem escolhas precipitadas, das quais se arrependem mais tarde. Portanto, seu papel como estabilizador não é vencer discussões ou provar teorias, mas manter um tom que os outros possam tomar emprestado. A gentileza nas transações se torna uma prática espiritual real, porque pessoas estressadas respondem mais à firmeza do que a sermões. Uma voz calma no caixa, um momento de paciência ao telefone, um limite gentil em uma conversa sobre medo. Esses pequenos atos não são pequenos de forma alguma. Uma maneira limpa de traduzir o que está acontecendo é esta: o significado de pagamento e liquidação está se tornando uma conversa popular. Pagamento é quando você entrega algo. Liquidação é quando o sistema diz: sim, está completo, é final, está feito. Muitos de seus sistemas mais antigos atrasam a liquidação nos bastidores.
E esses atrasos criam espaços onde jogos podem ser jogados. Novos trilhos prometem liquidação mais rápida, mais clara e com menos cantos escondidos. Quando a liquidação se torna mais rápida e visível, a cultura em torno do dinheiro muda, porque os jogos ocultos têm menos espaço para se esconder. Observe como histórias perfeitas demais aparecem em momentos como este. Uma história perfeita demais chega como um roteiro de cinema finalizado. Cada detalhe é impecável, cada data é precisa, cada resultado é garantido, e cada pessoa que duvida é ridicularizada. A verdade raramente fala como um profissional de marketing. A sabedoria raramente precisa insultar. Então, quando chegarem histórias que tentam puxá-lo para extremos, certeza selvagem ou medo esmagador, deixe o tempo fazer seu trabalho. A paciência é uma das formas mais fortes de discernimento durante esta janela. Do nosso ponto de vista, o propósito mais profundo de uma mudança financeira não é fazer os humanos adorarem novas máquinas. O propósito mais profundo é mover a troca humana em direção a acordos mais claros e registros mais limpos. Porque a clareza reduz o roubo, o desespero e a confusão. Quando os registros se tornam mais claros, o coletivo começa a respirar mais aliviado e a justiça se torna mais possível. Quando a justiça se torna mais possível, você verá o alívio se espalhar por famílias, bairros e comunidades. Esse alívio não é abstrato. Torna-se comida na mesa, confiança no comércio e menos armadilhas para os desavisados. Deixe-me falar claramente sobre como atravessar isso de uma maneira que qualquer pessoa possa fazer. Primeiro, mantenha sua vida simples. Segundo, mantenha seus itens básicos estáveis. Terceiro, evite decisões de pânico. Quarto, construa força através da gentileza prática e da cooperação local. Quinto, lembre-se de que seu valor não é definido por um número de mercado. Agora daremos orientações simples, práticas e fáceis de aplicar. Mantenha uma pequena reserva de itens essenciais para que sua mente permaneça calma quando os serviços parecerem lentos ou confusos, e mova-se com paciência em vez de urgência. Use prioridades claras em seus gastos e escolha um orçamento básico em vez de perseguir previsões dramáticas, porque escolhas calmas se somam em estabilidade. Pratique a gentileza nas transações como uma habilidade viva, porque as pessoas que se sentem pressionadas se abrandam quando se sentem respeitadas. Observe quando as histórias parecerem perfeitas demais e então deixe o tempo testá-las, porque a realidade sempre se revela sem que você precise forçá-la. Apoie a troca local e as habilidades práticas, porque o valor real também é encontrado em vizinhos, ajudando vizinhos e comunidades, trabalhando juntas. Escolha suas informações com cuidado, porque sinais de alarme repetidos podem desviar o foco das ações simples que mantêm a vida estável. Mantenha uma visão de longo prazo, porque as mudanças mais fortes chegam em etapas, e a atenção constante supera a excitação súbita. Mais uma verdade merece um lugar gentil em seu coração. A paz cresce através de escolhas firmes em momentos comuns. Os mercados podem se mover, as histórias podem surgir, os rumores podem correr, e ainda assim sua vida contém ações sagradas simples: cozinhar, cuidar, trabalhar, descansar, falar com gentileza, caminhar ao ar livre e respirar. Isso não são distrações, são âncoras. Quando um coletivo passa por uma temporada concentrada de mudanças, a estabilidade comum se torna uma forma de liderança. Nos meses à frente, você verá mais pessoas perceberem que o valor não é apenas o que uma tela anuncia. Você verá mais pessoas lembrarem que a integridade cria confiança
e a confiança cria trocas mais tranquilas. Você verá mais pessoas se afastarem de jogos ocultos e se voltarem para acordos mais claros, porque a clareza parece um alívio. Você também verá muitas pessoas procurarem alguém para culpar quando a incerteza aumentar, e você ajudará ao se recusar a alimentar a culpa. Um caminho mais suave se torna possível quando um número suficiente de humanos decide ser sensato, gentil e fundamentado. Do nosso lado, observamos que a humanidade está pronta para entender o dinheiro de uma maneira mais madura. Em vez de tratá-lo como um deus ou um monstro, vocês podem tratá-lo como uma ferramenta e um acordo compartilhado. Em vez de deixá-lo decidir o seu valor, vocês podem decidir o seu valor e usar o dinheiro como um servo da vida. Em vez de deixá-lo se tornar uma arma de medo, vocês podem transformá-lo em um veículo de cuidado. É assim que um novo padrão de valor se torna mais do que uma manchete. Torna-se uma realidade vivida. Então, deixamos vocês com uma instrução clara para esta primeira sessão. Mantenham-se práticos, calmos e gentis. Deixem seus olhos abertos, sem se tornarem duros. Deixem seu discernimento ser forte, sem se tornar cruel. Deixem sua vida permanecer simples, enquanto a história maior se reorganiza. Dentro da mesma janela de 6 meses que vocês já estão sentindo, outro tema surge ao lado da mudança financeira. A história que vocês contam a si mesmos sobre seus céus, sua lua e seu lugar em um universo maior começa a se soltar e a se remodelar. Em muitas terras, essa mudança não chega como um anúncio ruidoso, mas como um ritmo constante de dicas, pausas, contradições e pequenos reconhecimentos que lentamente se somam. Através desta sessão, convido-os a manter uma ideia simples. A divulgação não é um momento único, é um processo que ensina pela repetição, pelo tempo e pela prontidão emocional. No seu mundo, a atenção é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Onde a atenção vai, a crença a segue. Onde a crença segue, a aceitação cresce. Por essa razão, grandes eventos públicos, torneios esportivos, transmissões globais, grandes lançamentos de filmes e missões amplamente discutidas, muitas vezes se tornam pontos de encontro para o foco compartilhado. De fevereiro a agosto de 2026, muitos desses funis de atenção se agrupam mais próximos do que o normal, criando um ambiente onde novas ideias podem ser introduzidas sem sobrecarregar o coletivo. Em vez de perguntar se isso é acidental ou planejado, uma pergunta mais calma lhe servirá melhor. O que está sendo normalizado através da repetição? Você pode notar como a própria linguagem muda. Palavras antes ditas apenas em fóruns privados começam a aparecer em conversas populares. Frases como nave não identificada, tecnologia avançada ou mesmo não humano saem de espaços marginais para a fala casual. Quando isso acontece, a carga emocional em torno delas se suaviza. O choque dá lugar à curiosidade. A curiosidade dá lugar à conversa. A conversa dá lugar à aceitação silenciosa. É assim que grandes ideias entram em uma cultura sem quebrá-la. Muitos de vocês já notaram discussões sobre missões espaciais enquadradas como retornos em vez de primeiros passos. Vocês ouvem referências a bases sendo iniciadas ou sistemas sendo testados novamente, e algo dentro de vocês pausa. Por que a linguagem soa familiar? Porque parece uma continuação, em vez de um começo. Esses momentos não são acidentes de comunicação. São bordas suaves, onde verdades mais antigas roçam em novos roteiros. Alguns ouvintes não as perceberão, e tudo bem. Outros sentirão um reconhecimento silencioso, e isso também está bem. Considere como a lua viveu em sua imaginação coletiva.
Por décadas, foi tratada como um capítulo concluído, um lugar visitado e depois deixado de lado. De repente, ela retorna ao centro da conversa pública, enquadrada como um assunto inacabado. Missões agendadas, cronogramas discutidos e metas reafirmadas, como se o tempo não tivesse passado. Para muitos, isso não levanta questões. Para outros, abre uma porta de curiosidade. Ambas as respostas são naturais e nenhuma requer urgência. Durante esta janela, documentários, podcasts e conversas sobre o que alguns chamam de programa espacial secreto se tornam mais visíveis. Essas histórias atuam como degraus em vez de conclusões. Elas não pedem ao público que acredite em tudo. Simplesmente pedem ao público que considere mais de uma possibilidade. Ao fazer isso, elas expandem os limites do que parece aceitável discutir. Essa expansão é o verdadeiro trabalho da divulgação. Ela prepara mentes e corações para conter verdades maiores mais tarde. Alguns de vocês podem ouvir rumores de datas, discursos ou anúncios específicos ligados a este período, particularmente em junho e julho. Vocês podem ouvir falar de um discurso de alto perfil, um evento simbólico, ou um momento que muda tudo. É natural para a mente humana procurar por um único ponto de virada. No entanto, a sabedoria faz uma pergunta mais gentil. E se a mudança chegar através da acumulação, em vez da explosão? E se muitos pequenos reconhecimentos remodelarem a crença de forma mais eficaz do que uma revelação dramática? Uma abordagem estável durante este tempo é permanecer curioso sem se tornar rígido. A curiosidade mantém sua mente aberta. A rigidez o aprisiona em posições que podem se endurecer em medo ou zombaria. Nenhum extremo serve ao entendimento. O caminho do meio, aberto, observador e calmo, permite que você integre novas informações em um ritmo que seu mundo interior pode suportar. Do nosso ponto de vista, a divulgação serve a um propósito mais profundo do que satisfazer a curiosidade. Seu verdadeiro objetivo é reunir a humanidade com um contexto maior de existência, sem sobrecarregar sua base emocional. A revelação súbita pode fraturar a identidade. A revelação gradual permite que a identidade se expanda. É por isso que a divulgação se desenrola em camadas. E por que essas camadas muitas vezes chegam em ondas? Cada onda prepara o terreno para a próxima. Você pode notar como o entretenimento desempenha um papel neste processo. Filmes, séries e eventos encenados introduzem conceitos muito antes que o reconhecimento oficial se siga. Eles atuam como espaços de ensaio para a imaginação. Quando um conceito aparece na linguagem das notícias, muitas pessoas já o encontraram emocionalmente através da história. Isso não torna essa mídia falsa. Torna-a preparatória. A história ensina ao sistema nervoso, através da familiaridade, que novas ideias são superáveis. Mega eventos esportivos também desempenham um papel único. Eles reúnem a atenção através de culturas, línguas e sistemas de crenças. Quando símbolos, imagens ou mensagens aparecem nesses espaços, eles alcançam pessoas que talvez nunca procurassem discussões alternativas. Por essa razão, tais eventos muitas vezes carregam sinais sutis em vez de declarações explícitas. Um símbolo mostrado brevemente pode se alojar na memória de forma mais eficaz do que um discurso. À medida que a divulgação acelera, as reações variarão amplamente. Alguns responderão com excitação, alguns com ceticismo, alguns com humor, alguns com raiva, alguns com silêncio. Cada resposta é uma forma de processar a mudança. Sua tarefa como portadores de luz não é corrigir cada reação, mas criar um espaço onde as reações possam se abrandar com o tempo. Quando as pessoas se sentem seguras,
elas fazem perguntas melhores. Uma pergunta útil a se fazer durante este período é: que tom estou carregando nessas conversas? O tom ensina mais do que os fatos. Um tom calmo convida à escuta. Um tom zombeteiro fecha portas. Um tom temeroso espalha inquietação. Um tom firme se torna uma ponte. Desta forma, você se torna parte do processo de divulgação, simplesmente pela maneira como fala. Há também um aspecto multidimensional nesta mudança, que pode ser explicado de forma simples. Quando a crença coletiva muda, o campo compartilhado de expectativa muda. Quando a expectativa muda, a experiência se reorganiza. É por isso que a divulgação parece mais do que informação. Parece uma mudança na atmosfera. As pessoas sentem que algo está diferente, mesmo que não consigam nomear. Essa sensação não é imaginação. É a percepção coletiva se ajustando a um quadro mais amplo. À medida que mais testemunhas falam, o impulso se constrói. Quando um número suficiente de pessoas vê coisas semelhantes, ouve histórias semelhantes, ou percebe padrões de linguagem semelhantes, o esforço necessário para manter as explicações antigas aumenta. Em um certo ponto, gerenciar a narrativa se torna mais difícil do que permitir que ela evolua. É aqui que a divulgação acelera, não pela força, mas pela saturação. Muitas peças na mesa eventualmente se reorganizam em um novo quadro. Durante este tempo, lembre-se de que sua vida diária permanece importante. A divulgação não se destina a afastá-lo dos relacionamentos, responsabilidades ou do cuidado uns com os outros. Destina-se a expandir o contexto, não a apagar a base. Você não precisa viver no céu para entendê-lo. Você só precisa permitir que sua ideia de realidade se torne mais ampla. Deixe-me oferecer uma orientação simples para atravessar esta fase com graça. Fale de forma simples ao explicar ideias desconhecidas, porque palavras claras viajam mais longe do que teorias complexas. Ofereça uma ideia de cada vez, permitindo que os outros absorvam sem pressão ou sobrecarga. Tenha compaixão pela descrença, porque a descrença muitas vezes protege as pessoas de se sentirem sobrecarregadas. Observe a narrativa encenada e observe como a repetição treina a aceitação, sem exigir crença. Escolha conversas que construam o entendimento, não discussões que drenem energia. Permita que evidências e experiências vividas se desdobrem, em vez de se apressar para conclusões finais. Acolha um universo maior, enquanto continua a cuidar profundamente da vida humana diária. Da perspectiva das frotas de luz, a divulgação é uma porta, e portas são abertas com mãos firmes. Uma janela concentrada de 6 meses aproxima muitos sinais, tornando os padrões mais fáceis de reconhecer. O entendimento cresce quando os corações permanecem suaves e a linguagem permanece clara. Agora, a história da sua lua é uma das pontes mais claras que o seu mundo está usando para trazer verdades maiores à mente pública, sem sobrecarregá-la. Ao longo de suas linhas do tempo, a lua sempre foi mais do que uma rocha no céu, porque ela detém memória, simbolismo e mistério, e se senta perto o suficiente para parecer familiar, enquanto ainda parece ser a borda do desconhecido. Dentro da próxima temporada de divulgação, a narrativa da lua se torna útil por uma razão principal. Ela permite que governos, agências e instituições públicas revelem pedaços de capacidade oculta, mantendo o tom científico e seguro. E esse método facilita a aceitação para o maior número de pessoas. Muitos de vocês já notaram que a linguagem em torno da Lua mudou nos últimos anos. A frase "retornando à Lua" é repetida, embora os seres humanos há muito tempo tenham a sensação de que a verdade completa sobre a atividade lunar
nunca foi completa. Missões públicas são enquadradas como novas conquistas, mas deslizes sutis na linguagem às vezes sugerem que a preparação já existe, como se algo estivesse esperando, em vez de ser inventado do nada. Você não precisa brigar sobre o que é real no passado para entender o que está acontecendo agora, porque o momento presente revela seus próprios padrões. Uma reedição gradual da história espacial pública para que uma divulgação maior possa chegar com menos choque. Considere por que a Lua é escolhida como peça central para a aclimatação. Marte parece distante. O espaço profundo parece estranho demais para muitos. A conversa direta sobre naves avançadas pode desencadear medo e ridículo ao mesmo tempo. No entanto, a Lua parece próxima, alcançável e prática, e isso a torna o palco perfeito para a divulgação se desenrolar em camadas. Primeiro, o público é lembrado de que a humanidade pode viajar além da órbita baixa da Terra. Em seguida, o público é mostrado novas cápsulas, novos foguetes e novos sistemas de suporte à vida, enquadrados como progresso. Então, uma presença sustentada se torna o objetivo declarado. E nesse passo, a ideia de bases e infraestrutura permanente se torna uma conversa normal. Quando as bases se tornam uma conversa normal, a tecnologia avançada se torna mais fácil de introduzir, porque a mente começa a fazer as perguntas certas. Como você alimenta uma base? Como você a protege? Como você move a carga de forma eficiente? Como você constrói rapidamente? É aqui que a divulgação de naves avançadas começa a aparecer. Quando se pede ao público que acredite que apenas foguetes farão tudo, muitos aceitarão porque foram treinados para aceitar. Outros perguntarão silenciosamente por que a tecnologia ainda se parece com uma versão modificada de métodos mais antigos, quando seu mundo já dominou muito mais por trás de muros classificados. Com o tempo, a narrativa pública começará a incluir nova propulsão, novos materiais, nova energia e novos sistemas de manobra. E essas frases se tornam degraus para a verdade maior, que a era das naves verdadeiramente avançadas existiu em programas ocultos, e a divulgação agora se aproxima de uma fase em que fragmentos podem ser trazidos à luz do dia. Alguns de vocês notarão uma sequência cuidadosamente gerenciada. Uma missão pública é anunciada. Um cronograma público é definido. A mídia repete as mesmas frases, até que pareçam comuns. Então, uma surpresa controlada aparece. Uma declaração, uma imagem, uma alegação técnica ou uma admissão silenciosa de que certas capacidades já estão desenvolvidas. É assim que uma civilização é treinada para aceitar o que antes rejeitava. Isso não é porque a humanidade é fraca. É porque a humanidade foi condicionada. E o condicionamento deve ser desfeito com cuidado. Nesse desenrolar, a SpaceX desempenha um papel significativo, não apenas como uma empresa, mas como um símbolo. A SpaceX representa velocidade, agilidade do setor privado, e a ideia de que a inovação pode acontecer fora da apresentação tradicional do governo. Para a mente pública, isso parece empolgante e mais seguro do que a divulgação militar, porque parece empreendedor em vez de estratégico. Quando a SpaceX fala sobre foguetes reutilizáveis, iteração rápida e cronogramas ambiciosos, ela condiciona a sociedade a aceitar que o espaço está ativo novamente. Ela também cria uma ponte onde as pessoas podem imaginar corridas de carga, módulos de construção e lançamentos repetidos como algo normal, o que faz com que uma presença lunar permanente pareça inevitável em vez de impossível. No entanto, há outra camada que importa para a divulgação. A SpaceX normaliza a ideia
de infraestrutura espacial, em grande escala, de uma forma que as agências governamentais sozinhas não poderiam, porque as pessoas confiam mais na história de um construtor do que na história de uma instituição. À medida que essa normalização cresce, o público fica menos chocado com a ideia de vastas estruturas, programas ocultos e operações contínuas além da Terra. Em termos simples, a SpaceX ajuda a mover a imaginação coletiva de o espaço é um evento raro, para o espaço é um domínio vivo. E essa mudança é fundamental para o que vem a seguir. Ao lado disso, a Força Espacial, Space Force, carrega um tipo diferente de sinalização. A Força Espacial não é apenas uma renomeação de departamentos antigos. É um container público para um domínio que antes era falado apenas em sussurros. Sua própria existência diz ao público, à vista de todos, que o espaço é considerado um domínio de importância estratégica, um lugar onde proteção, vigilância e resposta são necessárias. Uma vez que o público aceita que o espaço requer uma postura de defesa, torna-se muito mais fácil introduzir a ideia de que naves incomuns existem, que atores desconhecidos podem estar presentes e que a tecnologia avançada é relevante. A Força Espacial também funciona como um guardião da divulgação. Quando as tecnologias são muito sensíveis para serem enquadradas como inovação civil, elas podem ser enquadradas como necessidade de defesa. É assim que muitas verdades entram pela primeira vez na mente pública. Não como milagres, mas como capacidades necessárias. A linguagem começará a mudar para termos que implicam manobras avançadas, rastreamento além da física conhecida e detecção de objetos que não se comportam como naves convencionais. A princípio, essas declarações serão cautelosas, depois se tornarão rotineiras, e as declarações rotineiras são o verdadeiro motor da normalização. Agora vamos falar claramente sobre a divulgação de naves avançadas, na linguagem mais simples. Naves avançadas são veículos que podem se mover de maneiras que sua ciência pública atual não explica bem. Elas podem acelerar sem os meios visíveis que vocês esperam. Elas podem mudar de direção sem a inércia que lhes foi ensinada a assumir. Elas podem aparecer e desaparecer de maneiras que parecem impossíveis de um ponto de vista convencional. Seu mundo já coletou dados que apontam para esses comportamentos. E mais pessoas em autoridade estão preparadas para admitir isso. Porque muitos sensores, câmeras e testemunhas agora existem para manter as negações antigas. A Lua se torna central aqui, porque oferece um palco para que a nova propulsão seja introduzida sob o disfarce da necessidade. Uma base precisa de linhas de abastecimento. Uma base precisa de proteção. Uma base precisa de resposta rápida a emergências. Uma base precisa da capacidade de mover equipamentos sem lançamentos intermináveis. Quando o público começa a aceitar essas realidades logísticas, a ideia de nova propulsão se torna menos ameaçadora e mais prática. É assim que a divulgação muitas vezes funciona. Ela muda de "você acredita em OVNIs?" para "que tecnologia resolve o problema óbvio que estamos escrevendo?" No próximo arco, você poderá ver vários elementos únicos de divulgação se desdobrarem através da narrativa da Lua. Primeiro, você pode ver uma transição da linguagem de exploração para a linguagem de infraestrutura, onde as agências públicas falam menos sobre bandeiras e mais sobre sistemas de energia, habitats, mineração e construção. A linguagem de infraestrutura é um convite para aceitar que operações grandes e de longo prazo estão planejadas ou já em andamento. Segundo,
você pode ver um aumento na coordenação entre marcas, onde empresas civis, agências governamentais e estruturas de defesa parecem alinhadas, falando em temas paralelos, mesmo quando fingem estar separadas. Quando as mensagens se alinham entre os setores, geralmente significa que um plano maior está sendo implementado com cuidado. Terceiro, você pode ver o aparecimento de tecnologias de suporte inesperadas, sendo mencionadas casualmente. Comunicação avançada, avanços na eficiência energética, novos conceitos de blindagem e saltos na ciência dos materiais. Cada um parecendo pequeno por si só, mas juntos apontando para um conjunto de tecnologias ocultas. Quarto, você pode ver o lançamento de novas imagens e novas descobertas que são enquadradas como recentes, mas que parecem estranhamente familiares para aqueles que acompanham este tópico há anos. É assim que a história pública é reescrita. Verdades antigas são reintroduzidas como se fossem novas, para que a mente possa aceitá-las sem o fardo emocional do engano. Quinto, você pode ver mudanças silenciosas na conversa sobre inteligência não humana, não como uma narrativa de invasão baseada no medo, mas como um reconhecimento medido de que o universo é povoado e que nem tudo em seus céus pertence aos seus governos. À medida que essa linguagem se torna normal, as narrativas de contato direto se tornam menos chocantes e a curiosidade substitui a negação reflexa. Amados, a parte mais importante deste adendo não é o hardware, é o coração humano. Porque a divulgação não é apenas sobre naves. A divulgação é sobre identidade. Ela muda o que os humanos acreditam que são. Ela muda o que os humanos acreditam ser possível. Ela muda o que os humanos acreditam ser permitido. Então deixe-me fazer algumas perguntas silenciosas que o ajudarão a lidar com isso com sabedoria. Quando você ouve outra manchete de retorno à Lua, você sente admiração, ceticismo ou fadiga? E pode permitir os três sem ser puxado para extremos? Quando você ouve sobre a SpaceX construindo cada vez mais rápido, você vê apenas foguetes, ou também vê o condicionamento social, que faz o espaço parecer normal novamente? Quando você pensa na força espacial, você imagina a burocracia, ou sente que é uma porta pública para verdades que não poderiam ser ditas abertamente antes? Quando você ouve sussurros de naves avançadas, você sente medo ou sente um alívio silencioso de que a humanidade está finalmente saindo da pequenez imposta? Em termos simples, a história da Lua é uma rodinha de treinamento para uma bicicleta de divulgação maior. Ela ajuda o público a praticar novas ideias sem entrar em pânico. Ela introduz tópicos de tecnologia gradualmente, para que se tornem discutíveis na mesa de jantar. Ela abre a imaginação para uma vizinhança cósmica mais ampla, para que o coração possa se expandir sem quebrar. E cria um caminho para que a divulgação de naves avançadas chegue através da necessidade em vez do choque. Assuma seu papel gentilmente nisso. Fale em frases simples. Ofereça uma ideia de cada vez. Deixe as pessoas processarem em seu próprio ritmo. Escolha a curiosidade calma, em vez da discussão. Lembre-se de que a maior divulgação não é uma nave no céu, mas uma humanidade que finalmente se lembra de que faz parte de uma família maior de vida. E assim, enquanto este adendo se completa, eu os deixo com uma verdade simples. A Lua não é apenas um destino, é um espelho. E o que vocês veem refletido lá é a próxima versão de sua história coletiva, expandida, honesta e finalmente pronta para crescer. A paz se aprofunda através de escolhas firmes e o amor se fortalece quando vivido em momentos comuns.
Amados guardiões da Terra, continuo falando com vocês agora, enquanto esta transmissão se desenrola, porque a próxima camada está intimamente ligada ao que vocês já estão observando. Durante a mesma janela de 6 meses, ao lado das mudanças financeiras e dos temas de divulgação, outro padrão se torna mais fácil de reconhecer: o uso deliberado de distração, perturbação e ótica emocional. Este padrão não é novo para o seu mundo, mas durante este período ele se torna mais alto, menos sutil e mais frequente. Através de uma compreensão simples, vocês podem atravessá-lo com firmeza, em vez de serem desequilibrados. Em suas terras, surgem momentos em que muitos olhos estão reunidos de uma só vez. Grandes eventos esportivos, transmissões ao vivo, discursos políticos e entretenimento de massa, de repente incluem interrupções, tons, telas coloridas, mensagens de teste ou imagens simbólicas. Alguns desses momentos passam rapidamente, explicados como problemas técnicos ou testes de rotina. Outros permanecem o tempo suficiente para despertar conversas, especulações e reações emocionais. O valor desses momentos não está no que eles provam, mas em como afetam a atenção. A atenção é o combustível mais importante em qualquer sistema de influência. Para onde a atenção flui, a energia segue. Onde a energia segue, a crença cresce. Durante esta janela, vocês verão tentativas repetidas de puxar a atenção bruscamente em uma direção ou outra, muitas vezes através de surpresa ou confusão. Entender isso permite que vocês deem um passo para trás, em vez de entrar em reação. Muitos de vocês notam padrões em torno de interrupções de transmissão, que parecem estranhamente cronometradas. Algumas ocorrem durante discursos, algumas ocorrem durante jogos, algumas ocorrem em momentos em que milhões já estão assistindo. As pessoas comparam esses momentos a mensagens online anteriores, códigos ou números simbólicos, e o significado é sobreposto à coincidência. Vocês não precisam decidir se essas conexões são intencionais ou acidentais para permanecerem firmes. O que importa é como seu estado interior responde. Ao mesmo tempo, as conversas públicas se expandem em torno de tecnologias que antes eram ocultas. A modificação do clima entra na discussão popular. Semeadura de nuvens, drones e iodeto de prata são mencionados abertamente por autoridades e empresas. Novos agentes e métodos são mencionados com datas e cronogramas, que os observadores notam e rastreiam. Para alguns, isso parece alarmante. Para outros, parece validador. Para todos, cria movimento emocional. O próprio clima se torna um ponto focal para a emoção. Neve pesada, tempestades fortes, padrões incomuns e mudanças súbitas dominam as manchetes. Alguns interpretam isso como eventos projetados. Outros os veem como ciclos naturais. Ambas as interpretações despertam sentimentos, e o sentimento é a porta pela qual a influência viaja. Quando a emoção é fortemente despertada, a clareza pode se turvar se a calma não for mantida. Ao lado disso, a linguagem em torno da capacidade militar muda de tom. Relatos oficiais falam mais claramente sobre sistemas avançados, incluindo ferramentas de energia dirigida e tecnologia de resposta rápida. Demonstrações aparecem em canais públicos, não como segredos, mas como fatos da existência. A própria linguagem treina a aceitação pela repetição. Quando algo é nomeado com calma vezes suficientes, torna-se menos chocante, mesmo que antes parecesse impossível. É assim que a ótica funciona. A ótica não é apenas sobre esconder a verdade, é sobre moldar como a verdade é digerida. Uma revelação súbita pode sobrecarregar. Uma revelação lenta pode normalizar. Ambos os métodos existem, e durante esta janela,
vocês podem vê-los sendo usados lado a lado. A perturbação também aparece em histórias familiares que retornam à superfície. Narrativas relacionadas à tecnologia eleitoral ressurgem. Centros estrangeiros, fornecedores e operações de influência são discutidos novamente, às vezes com um novo enquadramento, às vezes repetindo a linguagem antiga. Cada retorno desperta memória e emoção. Cada retorno pede às pessoas que escolham onde depositar a confiança. Aqui, novamente, sua firmeza importa mais do que suas conclusões. Alguns de vocês notam referências simbólicas que parecem divertidas na superfície, mas carregam um significado mais profundo. Uma frase famosa de um filme sobre a palavra mágica se torna uma piada compartilhada. A ideia de sistemas sendo desligados e ligados entra na conversa casual. As telas escurecem brevemente e depois retornam. Tons soam e depois desaparecem. Esses momentos parecem piscadelas para alguns e ruído para outros. Ambas as respostas podem coexistir sem conflito. O ensinamento importante é este: a perturbação é muitas vezes projetada para encurtar a atenção e aumentar as oscilações emocionais. Quando a emoção sobe rapidamente, o discernimento enfraquece. Quando o discernimento enfraquece, as pessoas se tornam mais fáceis de guiar. Isso não é um julgamento de inteligência. É uma função da psicologia humana sob pressão. Saber disso lhe dá liberdade. Vocês também podem sentir que essas perturbações parecem menos ocultas do que antes. Em tempos anteriores, a influência era envolta em segredo. Agora, a influência é muitas vezes exercida à vista de todos. Admissões públicas substituem negações. Explicações substituem o silêncio. Isso não significa que todas as explicações sejam completas, mas significa que o estilo de controle muda de esconder para moldar. O propósito orientado para a luz durante este tempo é a clareza sem o caos. A clareza convida à compreensão. O caos fratura a confiança. A abordagem orientada para a sombra favorece a confusão, porque a confusão dispersa a atenção e enfraquece a cooperação. Ambas as forças operam através dos mesmos canais. A diferença está na intenção e no tom. Vocês sentem a diferença pela forma como seu estado interior responde. Uma maneira útil de atravessar isso é tratar o ruído como o clima. Você o nota. Você se prepara gentilmente. Você ajusta seus planos, se necessário. Você não discute com o céu. Você não entra em pânico porque as nuvens passam. Você permanece centrado enquanto as condições mudam. A comunidade se torna especialmente importante como um campo estabilizador. A calma compartilhada reduz o alcance dos sinais de medo em massa. Conversas simples, baseadas na gentileza, ancoram as pessoas de volta à vida diária. Uma refeição juntos, uma caminhada, uma tarefa compartilhada. Esses atos contrabalançam silenciosamente a ótica em grande escala. Eles lembram ao corpo e à mente que a vida continua. Deixem-me fazer algumas perguntas gentis para estimular a reflexão, em vez da reação. Quando uma interrupção alta aparece, o que acontece dentro de você primeiro? Você se apressa para interpretar ou pausa para sentir sua respiração? Quando uma manchete dramática se espalha, você se sente compelido a compartilhá-la imediatamente? Ou espera para ver como ela se assenta? Quando a confusão aumenta, você busca a certeza a qualquer custo? Ou permite que o não saber exista por um tempo? Essas perguntas não são testes, são espelhos. Durante esta janela, a intensidade pode parecer em camadas, como se várias alavancas estivessem sendo puxadas ao mesmo tempo. O ruído da mídia aumenta, a linguagem política se aguça, o entretenimento se torna simbólico, o clima chama a atenção.
Os anúncios de tecnologia se aceleram. Esse efeito de empilhamento amplifica a emoção. No entanto, a intensidade também pode trazer clareza quando observada com calma. A verdade mais simples que ofereço aqui é esta: seu poder reside na atenção. A atenção alimenta narrativas. A atenção faz crescer movimentos. A atenção fortalece o medo ou o dissolve. Ao escolher onde sua atenção repousa, você participa da formação do campo ao seu redor. Aqui estão maneiras práticas de permanecer alinhado, enquanto muitos sinais chegam juntos. Mantenha um plano pequeno e prático para interrupções de energia ou rede, como contatos impressos e suprimentos básicos, sem transformar a preparação em medo. Escolha verificações de notícias limitadas. Depois retorne às responsabilidades e alegrias, porque o monitoramento constante aumenta o estresse. Observe as mensagens simbólicas em eventos de massa e, em seguida, deixe-as passar, sem deixar que dominem seu dia. Pratique conversas gentis, porque vozes calmas reduzem a propagação do alarme de forma mais eficaz do que discussões. Ancore rotinas diárias como refeições, caminhadas e descanso, porque ritmos constantes criam estabilidade. Ofereça ajuda localmente onde puder, porque a gentileza prática dissolve o pânico mais rápido do que o debate. Mantenha uma visão de longo prazo, lembrando que a ótica mais alta é muitas vezes de curta duração por design. Do nosso ponto de vista, a perturbação perde poder quando a atenção é disciplinada e os corações permanecem firmes. Intensidade não precisa significar sobrecarga. Pressão não precisa significar medo. Uma janela concentrada pode parecer exigente, mas também pode limpar a névoa rapidamente quando você escolhe a presença. A sabedoria durante esta fase é simples e repetível. Respire, observe, escolha a calma e haja com cuidado. Quando você vive assim, você se torna um contrapeso silencioso à confusão. Quando um número suficiente de vocês faz isso, o alcance da manipulação diminui por si só. Continuamos a partir daqui, construindo camada sobre camada de compreensão, sem pressa, sem força e sem perder de vista o que mais importa na vida diária. Continuamos com vocês agora em uma camada mais profunda de compreensão, porque esta parte da história explica por que tantos sinais parecem desiguais, contraditórios e estranhamente descoordenados durante esta mesma janela de 6 meses. Em todo o seu mundo, muitos sentiram que os padrões de pressão familiares não se movem mais com a mesma confiança ou precisão que antes. E essa sensação não é imaginação, mas observação. Dentro deste período, as estruturas que antes impunham intimidação e controle nos níveis mais altos começam a se enfraquecer, a se retirar ou a silenciar, e os efeitos se propagam de maneiras visíveis. Através de uma linguagem calma e explicação firme, peço que mantenham uma imagem simples. Quando um predador deixa um território, as criaturas menores se dispersam, competem e se revelam. Em muitos círculos espirituais e de divulgação, as pessoas usam nomes diferentes para essas camadas de comandos superiores. Alguns falam de elites ocultas com tecnologias avançadas. Alguns falam de hierarquias não humanas ou híbridas. Alguns falam de estruturas de poder antigas que operavam acima de governos e instituições. A linguagem varia, mas o efeito observável permanece semelhante em todas as descrições. A coordenação enfraquece no topo, enquanto a confusão aumenta abaixo. Em vez de debater rótulos, a sabedoria vem da observação do comportamento. Durante esta janela, as mensagens de medo muitas vezes aparecem em rajadas curtas e agudas, em vez de campanhas sustentadas.
Esse padrão revela tensão em vez de força. Quando a liderança é estável, a mensagem é consistente e medida. Quando a liderança é interrompida, a mensagem se torna reativa, mais alta e menos refinada. Você pode notar impulsos repentinos de urgência, seguidos de silêncio, alegações ousadas, seguidas de reversões, e tons confiantes, substituídos por improvisação. Essas mudanças são sinais de um vácuo de poder, se expressando através do ruído. Um vácuo não se comporta como um fim limpo. Ele se comporta como uma corrida desordenada. Imagine uma equipe onde o coordenador desaparece de repente, e não há um substituto claro. Cada membro tenta guiar o grupo ao mesmo tempo. As instruções entram em conflito. As prioridades se chocam. A energia se dispersa. Esta é a maneira mais simples de entender o que acontece quando as camadas de comando predatórias reduzem sua presença ou são removidas da influência. Para muitas pessoas dentro dos sistemas, este momento é assustador em vez de triunfante. Aqueles que antes dependiam de ordens claras, agora enfrentam incerteza. Aqueles que seguiam regras para sobreviver agora, questionam onde está a segurança. A compaixão importa aqui, porque nem todos dentro de uma estrutura escolheram seu propósito livremente. O medo nem sempre vem da malícia, muitas vezes vem da instabilidade. Ao mesmo tempo, as divisões aumentam dentro das redes antigas. A autopreservação se torna mais forte do que a lealdade. As informações vazam mais facilmente, porque menos supervisores mantêm a disciplina sobre o sigilo. Contradições surgem porque diferentes facções impulsionam narrativas diferentes. O público sente que algo está errado, mesmo quando não consegue explicar por quê. E essa percepção intuitiva é um dos marcadores mais claros de transição. Você pode ouvir mais vozes se apresentando como salvadores ou autoridades finais. Algumas falarão alto, oferecendo certeza em troca de obediência. Outras se disfarçarão em linguagem familiar, enquanto buscam silenciosamente o controle. O discernimento se torna essencial, não através da suspeita, mas através da observação firme. A verdadeira orientação não exige medo, urgência ou lealdade cega. A verdadeira orientação convida à clareza, paciência e responsabilidade pessoal. Neste período, o tom da manipulação muda visivelmente. Onde antes a intimidação dependia de narrativas polidas e mensagens unificadas, agora ela depende de choque, indignação e picos emocionais. A indignação é uma ferramenta de direção poderosa, porque estreita o foco e encurta a reflexão. Ao notar quando a indignação está sendo usada, você afrouxa seu controle. A presença calma priva um vácuo da energia que ele busca. Dentro das comunidades de divulgação, a frase liderança reptiliana é frequentemente usada para descrever essas camadas de comando predatórias. Em vez de focar nas imagens, considere o comportamento que tais descrições apontam: domínio hierárquico, colheita emocional e controle através do medo. À medida que partes dessa hierarquia se retiram ou perdem coesão, o estilo de controle se torna menos sutil e mais errático. É por isso que as distrações encenadas parecem mais desajeitadas e porque os roteiros parecem apressados ou mal cronometrados. Durante esta janela, recuperar a autoridade interior se torna uma tarefa central. Quando a autoridade externa se reorganiza, a autoridade interior se estabiliza. A autoridade interior não é rebelião. É autoconfiança fundamentada na ética e no cuidado com os outros. Ela permite que você ouça sem entregar o discernimento e haja sem se tornar reativo. Essa qualidade se espalha silenciosamente através das comunidades, criando uma resiliência que nenhum controle centralizado
pode facilmente anular. Alguns interpretarão o vácuo em mudança como caos, enquanto outros sentirão oportunidade. Ambas as percepções surgem da mesma condição. Um vácuo revela o que estava oculto. Ele expõe motivações. Ele testa o caráter. Ele convida novas formas de liderança a emergir. Liderança que é mais silenciosa, mais humana e menos impulsionada pelo domínio. A mensagem da mídia durante este tempo muitas vezes reflete essa desigualdade. Roteiros tropeçam, a confiança vacila. As narrativas se contradizem em curtos espaços de tempo. Em vez de consumir esses sinais como verdade ou falsidade, observe-os como indicadores de tensão dentro da antiga coordenação. O conteúdo importa menos do que a inconsistência. Do nosso ponto de vista, o objetivo não é substituir uma hierarquia por outra, mas reduzir os danos enquanto a humanidade avança para a autogovernança. É por isso que a intervenção favorece a estabilização, em vez do espetáculo. Um vácuo é permitido a se revelar gradualmente, dando às pessoas tempo para se ajustarem e escolherem de forma diferente. Uma remoção apressada, sem preparação, simplesmente convidaria outra estrutura predatória a preencher o espaço. A ética se torna especialmente importante durante esta fase. A ética simples, vivida consistentemente, enfraquece a grande decepção de forma mais eficaz do que o confronto. A honestidade em pequenos grupos dissolve a manipulação mais rápido do que grandes acusações. Laços comunitários firmes superam campanhas de medo, porque a confiança não pode ser comandada. Ela deve ser conquistada. À medida que as camadas de comando se afinam, você pode notar um aumento na distração simbólica. Essas distrações tentam redirecionar a atenção da mudança estrutural para a reação emocional. Ao escolher não ampliar essas distrações, você ajuda a encurtar sua vida útil. A atenção disciplinada com gentileza se torna uma força estabilizadora. Deixem-me falar gentilmente sobre liderança durante este tempo. A liderança nem sempre aparece como uma única figura. Muitas vezes, aparece como muitos indivíduos, escolhendo a integridade em vez da conveniência. Aparece como pessoas se recusando a espalhar pânico. Aparece como aqueles que ouvem mais do que falam. Essa forma de liderança cresce naturalmente em um vácuo e não pode ser fabricada através do medo. Sua intuição desempenha um papel vital agora. Quando algo parece desalinhado, note o sentimento sem se apressar para explicá-lo. Quando algo parece encenado, permita o reconhecimento, sem precisar persuadir os outros. A intuição se torna mais clara quando não é forçada a se justificar imediatamente. Com o tempo, os padrões confirmam o que o conhecimento silencioso sentiu primeiro. Aqui estão práticas firmes para atravessar esta fase com clareza e cuidado. Escolha um princípio calmo para viver a cada dia, porque os princípios guiam as decisões quando as histórias entram em conflito. Observe quem tenta fisgá-lo com indignação, porque a indignação é uma ferramenta de direção comum durante as mudanças de poder. Apoie a transparência em seus próprios círculos, porque a verdade dita silenciosamente enfraquece o engano mais do que as campanhas de exposição. Pratique o perdão onde for seguro, porque o rancor o prende às mesmas estruturas que você está deixando para trás. Permaneça fundamentado na vida prática, porque a base diária impede que um vácuo o puxe para a abstração. Permita que uma nova liderança surja naturalmente, porque a liderança mais duradoura cresce da confiança em vez da força. Mantenha seu coração aberto, porque futuros construídos com cuidado duram mais do que aqueles construídos com dominação. Um vácuo não é algo a ser temido. É um espaço onde algo mais saudável pode crescer
quando abordado com paciência. Esta janela de 6 meses revela fraturas claramente para que a humanidade possa escolher de forma diferente, não através da pressão, mas através da consciência. A força repousa silenciosamente no amor, e a estabilidade se forma através de escolhas firmes, repetidas na vida comum. Avançamos a partir daqui, levando essa compreensão adiante, permitindo que a clareza se aprofunde sem pressa e sem entregar o que os torna humanos. Agora, enquanto esta mensagem continua, convido-os a uma camada que explica por que tantos de vocês sentem uma sensibilidade elevada, percepção mais profunda e correntes emocionais mais fortes durante esta mesma janela de 6 meses. Em suas terras, a arena mais ativa não é um lugar que vocês podem apontar em um mapa, porque é o próprio campo da atenção. E a atenção molda silenciosamente a experiência, muito antes que os eventos apareçam externamente. Dentro deste período, muitos descobrem que onde colocam o foco determina quão estáveis ou instáveis seus dias se sentem. E é por isso que entender a atenção se torna uma forma de proteção, em vez de uma teoria. Através de uma explicação simples, deixem uma verdade guiá-los aqui. A atenção alimenta padrões, e os padrões crescem quando alimentados consistentemente. Nesta camada, a influência nem sempre chega como comandos ou regras, mas como sentimentos que parecem surgir de repente e depois passar com a mesma rapidez. Alguns de vocês notam emoções que não parecem pertencer a uma situação pessoal clara, chegando sem aviso, e se dissolvendo quando vocês pausam e respiram. Outros notam símbolos repetidos, encontros oportunos ou empurrões gentis que guiam as escolhas sem força. Essas experiências não são sinais de desequilíbrio. São sinais de que a percepção interior está se tornando mais disponível à medida que o ruído exterior aumenta. Uma maneira útil de entender a guerra de atenção é imaginar um jardim. O que quer que você regue, cresce. Se o medo recebe rega diária, o medo se fortalece. Se a gentileza, a gratidão e a curiosidade recebem atenção, essas qualidades se aprofundam e se espalham. Isso não é apenas uma metáfora, é uma realidade vivida. Durante esta janela, muitos sistemas competem pelo seu foco, porque o foco alimenta os resultados. Do nosso ponto de vista, a defesa mais simples é a coerência. Coerência significa que seus pensamentos, sentimentos e ações apontam na mesma direção, com frequência suficiente, para se sentirem alinhados. A gentileza apoia a coerência, porque suaviza a tensão interior. A gratidão apoia a coerência porque estabiliza a perspectiva. Limites claros na atenção apoiam a coerência, porque evitam a sobrecarga. Essas qualidades não são virtudes abstratas, são ferramentas práticas. À medida que o foco coletivo se intensifica, o aprendizado interior acelera. Essa aceleração se manifesta de forma diferente para cada pessoa. Alguns se sentem atraídos para a reflexão silenciosa. Alguns se sentem guiados para o serviço. Alguns sentem uma conexão renovada com a natureza, descobrindo que o tempo perto de árvores, água e céu aberto traz calma mais rapidamente do que as palavras. Lugares naturais carregam ritmos constantes, e ritmos constantes ajudam você a liberar o que não é seu para carregar. Em muitas culturas, histórias sobre seres conectados à terra e à natureza reentram na conversa. Os nomes diferem, mas a mensagem por trás deles é semelhante. A terra se comunica através da presença, não da argumentação. Quando você desacelera o suficiente para ouvir, a orientação muitas vezes chega sem linguagem. Essa orientação não pede crença, pede respeito. Encontros comunitários que honram essa escuta silenciosa se tornam pontos estabilizadores
porque a intenção compartilhada amplifica a calma e a clareza. Você também pode notar um interesse renovado em símbolos que sugerem que o tempo é mais flexível do que se ensinava. Histórias de dispositivos de viagem no tempo, rodas dentro de rodas e linhas do tempo em camadas, aparecem no entretenimento e na discussão. Esses símbolos não exigem interpretação literal para serem úteis. Eles lembram ao coletivo que a experiência é moldada pela escolha, percepção e direção do foco. Eles abrem a imaginação gentilmente, em vez de forçar a certeza. A alegria desempenha um papel importante nesta camada. A alegria não é negação, é resiliência. Quando a alegria está presente, o medo perde seu poder persuasivo, porque o medo depende da contração. Pequenas alegrias, risadas, refeições compartilhadas, expressão criativa, tornam-se escudos silenciosos que impedem a influência de se prender onde não é bem-vinda. É por isso que a alegria muitas vezes aparece em momentos simples, em vez de grandes eventos. Alguns falam de entidades ao descrever a influência que se alimenta da raiva, divisão ou desamparo. Uma descrição mais simples é ver isso como padrões que se fortalecem quando o combustível emocional é fornecido. Eles não exigem crença para funcionar, exigem repetição. Ao se recusar a repetir espirais emocionais, você enfraquece esses padrões naturalmente. Retornar ao coração antes de decidir no que acreditar mantém o discernimento enraizado no cuidado em vez da reação. À medida que os sentidos internos se tornam mais disponíveis, alguns experimentam impressões telepáticas que parecem gentis e breves, enquanto outros experimentam coincidências significativas que guiam as decisões sem explicação. Nenhuma das experiências requer anúncio ou comparação. O conhecimento interior se fortalece com o uso, não com a exibição. Quando você confia nele silenciosamente, ele se torna mais claro. Quando você o força, ele se torna barulhento. O perdão é outra porta que abre a percepção interior. O perdão não desculpa o dano, ele libera o apego à dor antiga. Quando os velhos laços se dissolvem, a atenção retorna ao momento presente, onde a clareza vive. Muitos descobrem durante esta janela que perdoar internamente traz alívio mesmo quando as circunstâncias permanecem inalteradas. Esse alívio libera energia para escolhas mais sábias. O serviço atua como proteção nesta camada. Ajudar os outros fortalece seu próprio campo de luz, porque o serviço alinha a atenção com o propósito. O propósito fundamenta a percepção. A percepção fundamentada resiste à manipulação. É por isso que atos simples de ajuda, ouvir, auxiliar, compartilhar habilidades, carregam mais poder agora do que gestos dramáticos. O objetivo de nossa orientação permanece consistente: tornar o místico prático e o espiritual simples. Os sentidos internos não são reservados para poucos. Eles fazem parte do ser humano. Eles funcionam melhor quando a vida permanece fundamentada. As rotinas são cuidadas e o coração permanece aberto. À medida que mais pessoas vivem dessa maneira, a consciência coletiva muda sem força. Deixe este período ensinar-lhe como manter a atenção gentilmente. Observe as emoções como nuvens passando pelo céu, notando-as sem construir histórias em torno delas. Libere o que não é seu para carregar. Retorne ao que parece firme, gentil e verdadeiro. Ao fazer isso, você se torna uma âncora calma para aqueles ao seu redor. A orientação prática para esta camada pode ser vivida de forma simples. Comece cada manhã com um momento silencioso de gratidão, permitindo que seu tom seja definido antes que o mundo fale. Escolha um ato diário de gentileza, porque a gentileza dissolve padrões de pressão invisíveis. Passe tempo na natureza, quando possível.
deixando que ritmos constantes restaurem o equilíbrio. Reduza discussões que não levam a lugar nenhum, conservando energia para construir em vez de resistir. Cuide do seu corpo através de rotinas simples, porque a firmeza apoia a escolha clara. Compartilhe esperança gentilmente, permitindo que outros se aproximem da verdade em seu próprio ritmo. Confie em seu conhecimento interior, fortalecendo-o através da prática, em vez do debate. Do nosso ponto de vista, a humanidade está se lembrando de como sentir interiormente de uma maneira que parece natural e fundamentada, em vez de dramática. Esta janela de 6 meses aguça a consciência rapidamente, para aqueles que escolhem a calma, oferecendo insights sem pressão. A luz se torna prática quando aparece como gentileza em ação, e a paz se aprofunda através de escolhas firmes feitas em momentos comuns. Amados ajudantes e companheiros constantes da Terra, à medida que esta transmissão atinge seu movimento final, convido-os a ver os meses de fevereiro a agosto de 2026 da maneira como os marinheiros outrora viam o céu, não como uma força que os comanda, mas como um conjunto de sinais que os ajudam a escolher quando navegar, quando ancorar e quando descansar. Em todo o seu mundo, muitas tradições sempre entenderam os céus como um relógio, em vez de um juiz, um ritmo, em vez de um governante. E nesse espírito, falo com vocês agora em termos simples, destinados a guiar a consciência sem criar medo. Sua vida diária permanece solo sagrado durante toda esta janela. E nenhum alinhamento no céu remove sua liberdade ou sua responsabilidade. Em vez disso, esses padrões simplesmente destacam correntes que se tornam mais fáceis de notar quando muitos eventos se agrupam. Quando você mantém essa compreensão, o tempo se torna uma ferramenta para a sabedoria, em vez de uma fonte de ansiedade. E a consciência calma se torna seu maior aliado. A astrologia sideral, que muitos de vocês encontram através de tradições estelares mais antigas, trata o céu como um calendário de longo prazo, onde certos períodos naturalmente ganham impulso. Em 2026, este calendário mostra um agrupamento notável de pontos de virada, que coincidem com seus cronogramas de eventos públicos, seus ciclos de mídia e sua atenção coletiva. A importância deste agrupamento não reside na previsão como entretenimento, mas na preparação como sabedoria, porque a consciência permite que você encontre a intensidade com firmeza em vez de surpresa. Durante tais janelas, a verdade muitas vezes emerge mais facilmente, não porque o céu a força, mas porque a atenção, a emoção e as circunstâncias se alinham de maneiras que reduzem o ocultamento. As temporadas de eclipses, que muitas culturas há muito consideram portais no tempo, desempenham um papel central neste período. Um eclipse não cria eventos por si só. Em vez disso, ele destaca temas já presentes e os traz à superfície. Revelação, reversão e renovação são fios comuns durante esses momentos, porque o que foi escondido ou atrasado encontra menos abrigo no campo coletivo. Por essa razão, semanas sensíveis muitas vezes parecem mais cheias, mais carregadas ou mais emocionalmente vívidas, mesmo para aqueles que não seguem a astrologia. Você pode notar como grandes encontros públicos tendem a ocorrer perto desses marcadores celestes. Grandes torneios esportivos, conferências globais, lançamentos de filmes e anúncios amplamente aguardados, muitas vezes aparecem dentro das mesmas janelas, amplificando seu alcance. Isso não é apenas coincidência. Os humanos naturalmente agendam momentos importantes quando a atenção já está alta. Quando a atenção está concentrada, as mensagens viajam mais longe.
Os símbolos permanecem por mais tempo, e as experiências compartilhadas moldam a memória mais profundamente. Entender isso ajuda você a observar, sem ser arrastado. De meados de junho a meados de julho, por exemplo, o foco global se reúne fortemente em torno de grandes eventos, que atraem milhões para um campo compartilhado de observação e escuta. Durante esses períodos, as narrativas podem mudar rapidamente, porque as pessoas já estão sintonizadas. Um lançamento de filme, um discurso amplamente discutido, ou um gesto simbólico colocado dentro dessa corrente, ganha peso adicional, simplesmente por causa do tempo. A resposta sábia não é obcecar-se com datas, mas reconhecer que esses períodos pedem um ritmo mais suave, comunicação mais clara e maior cuidado na conversa. Outro marcador dentro dessa janela é a sensação de um marco em meados de agosto, quando um eclipse solar total traz a sensação de um fim entrelaçado com um começo. Muitas pessoas experimentam tais momentos como limiares emocionais, mesmo que não consigam explicar por quê. Um uso prático dessa consciência é agendar espaço em torno dessas semanas. Espaço para descanso, reflexão e integração, em vez de preencher cada momento com obrigações. Ao honrar o ritmo, você trabalha com a corrente em vez de contra ela. Datas simbólicas também desempenham um papel em como as mensagens são entregues. Ao longo da história, grupos de todos os tipos escolheram certos dias para anúncios, cerimônias e exibições, porque o simbolismo em si se comunica por baixo das palavras. Os símbolos contornam a argumentação e falam diretamente ao corpo sensível. Durante esta janela, o simbolismo se torna parte do fluxo de mensagens, aparecendo em imagens, frases e tempo, em vez de em declarações formais. A chave é deixar que os símbolos o informem, sem permitir que o controlem. Lembrando que os símbolos apontam para o significado, mas não ditam a resposta. A gratidão e a oração, em suas formas mais simples, ajudam a alinhá-lo com um tempo superior, porque trazem a atenção de volta ao que é real e presente. A gratidão sintoniza a consciência com a harmonia em vez da antecipação. A oração, entendida como escuta silenciosa ou intenção sincera, estabiliza a percepção durante períodos intensos. Essas práticas não removem o desafio, mas suavizam suas bordas e clareiam a escolha. Dessa forma, a firmeza interior facilita a navegação no tempo exterior. A comunidade se torna especialmente importante durante períodos de alta corrente. A calma compartilhada age como lastro em um barco, mantendo-o na vertical quando as ondas aumentam. Conversas enraizadas na gentileza evitam que o mal-entendido se espalhe. Encontros que se concentram no significado, em vez da especulação, fortalecem os laços que superam qualquer manchete. Uma conferência, um retiro, ou até mesmo uma pequena reunião em círculo durante esta janela se torna um nó humano, onde a compreensão é trocada e o apoio é reforçado. É útil lembrar que a consciência não requer comentários constantes. Não se pede que você analise cada símbolo, decodifique cada data ou rastreie cada alinhamento. Muitas vezes, a resposta mais hábil é notar, respirar fundo e retornar à vida diária, com um pouco mais de paciência. A sabedoria do tempo se manifesta através de escolhas feitas com calma, não através de vigilância constante. À medida que esses meses se desenrolam, você pode sentir que o aprendizado acelera simplesmente porque muitas aberturas aparecem juntas. A informação chega mais rápido. As respostas emocionais surgem mais rapidamente. As decisões parecem carregar maior peso. Essa aceleração pode parecer intensa, mas também traz clareza, porque padrões que antes se desdobravam lentamente
agora se revelam em períodos mais curtos. Quando você permanece fundamentado, essa clareza se torna um presente em vez de um fardo. Aqui estão maneiras simples de viver com a consciência do tempo celeste, mantendo a vida firme e humana. Marque algumas semanas-chave para a reflexão silenciosa, porque a preparação pode ser tão simples quanto criar espaço. Mantenha os planos flexíveis, permitindo espaço para notícias repentinas ou mudanças de horário sem estresse. Use a respiração e a oração como âncoras diárias, retornando a atenção para dentro, quando o mundo exterior se tornar barulhento. Escolha a família e a amizade, em vez de comentários intermináveis, porque os relacionamentos são seu verdadeiro abrigo. Deixe o simbolismo informar em vez de dominar, lembrando que o significado se desdobra ao longo do tempo. Ofereça firmeza em sua comunidade durante grandes eventos públicos, guiando o foco coletivo para a paz. Celebre pequenas alegrias, porque a alegria é um sinal confiável de que seu caminho permanece alinhado. Do nosso ponto de vista, o tempo do céu durante esta janela de 6 meses apoia o aprendizado rápido e o despertar gentil quando encontrado com consciência. Muitas aberturas chegam juntas, criando a sensação de que o crescimento está acontecendo de uma só vez. Mas sua melhor bússola permanece o coração, mesmo quando as estrelas parecem barulhentas. Quando você vive de forma simples, ama profundamente e se move com paciência, o clima cósmico se torna algo que você navega com confiança, em vez de algo que teme. Amados anfitriões da Terra, deixe-os com a paz levada para a ação diária, com o amor expresso através do cuidado comum e com a unidade lembrada em cada respiração compartilhada. Seu caminho é amparado. Suas escolhas importam. E esta temporada os convida a caminhar juntos com clareza, humildade e confiança, na sabedoria silenciosa que já existe dentro de vocês.